Bem, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês, para nós conversarmos, vamos bater um papo, mostrar algumas experiências, né, com conhecimento. Hoje com o tema Monte Santos e o Graal, na sua segunda etapa, né? É o número 2. Já semana passada tivemos a primeira parte, agora a segunda. E, primeiramente, quero dar um abraço no Matheus, no Vitor. Dona Eliana está chegando, Moisés também. Boa noite a todos. E vamos começar assim, como sempre, né? Não estamos aqui para defender tese, nem dar aula para ninguém, nem fazer cabeça de ninguém. Nós vamos só mostrar um conhecimento, uma experiência da ciência da vida, que nós aprendemos com o professor Igor de Souza, e oferecemos a todos aqueles que estão interessados em progredir, evoluir, expandir a consciência, etc. Então, hoje, repetindo, Monte Santos e o Graal. Lá em outras palestras, nós já falamos sobre as terras sagradas, tudo mais, tem até citação aqui dentro, também da matéria, mostrando que sempre que esses seres de alta hierarquia se manifestam na face da Terra, eles se apresentam em montanhas, em morros, etc. Né? Então, por isso é chamado de Monte Santo, etc. Então, vamos começar a caminhar. O objetivo das ordens de cavalaria era a conquista do Santo Graal, o Santo Cálice, que é chamado também de a demanda do Santo Graal. Vocês, mais assuntos, mais temas sobre isso aí, né? Vamos dizer assim, mais matérias, vocês podem ver lá no portal de Aquários, na página da Eubiose. Lá vocês vão encontrar muitas matérias falando sobre o Santo Cálice, o Santo Graal, etc. Vai aumentar o cabedal de conhecimento. Então, é um desses objetivos que levou o coronel Fawcett e seu filho a procurarem as terras do Brasil, a cidade perdida. Né? Então, estiveram lá para o lado do Roncador, Mato Grosso, etc. Né? Jaci, grande abraço para Jaci também, seja bem-vinda. E a verdadeira constituição da Terra é muito diferente. O nosso globo é um ser vivo, então é muito mais do que se pode pensar ou imaginar. Aí o trabalho também com o meio ambiente, coisa e tal, de tentar não destruir muito o planeta, né? Porque a coisa está feia, a natureza, ela cobra, de tempos em tempos ela cobra. Ela procura o seu reequilíbrio, né? E com isso aí as pessoas pensam que ela está agindo de maldade com as pessoas, etc., coisa e tal, castigo, vários nomes que queiram dar. Mas na realidade não é. Justamente ela está tentando se reorganizar, se equilibrar, né? E se manter em harmonia com as leis da natureza, etc. Então vamos ver. Então, como nós falamos na semana passada, o nosso trabalhinho aqui tem um viésinho através da obra de Wagner, né? De Parsifal e Lohengrin, para mostrar que as pessoas às vezes estão aprendendo no mundo e não percebem que elas estão fazendo também uma iniciação. O próprio mundo está fazendo uma iniciação também. Então, esses seres de certa hierarquia espiritual e de muita hierarquia espiritual, eles vão passando essas informações de várias maneiras, através da música, das artes, vai por aí afora. E quando a pessoa se defronta realmente com a Isis sem véu, coisa e tal, com a verdade, elas não estranham, porque já teve esse contato, já tem essa experiência. Portanto, Wagner, em sua admirável obra de ter sido fonte, a obra que tem sido fonte de estudos sobre quase todos os aspectos filosóficos, artísticos e até mesmo social, porém o que é pouco conhecido é o sentido simbólico, místico, religioso que esse gênio adaptou às suas obras. Então, vários gênios, né, fizeram adaptações de conhecimentos esotéricos, né, da Rosa Cruz, da maçonaria, vai por aí afora, porque na época não existia a eubiose ainda, né, mas existia a teosofia. Então vamos lá. Então o Victor está sem sinal, daqui a pouco ele volta. Abrangendo o aspecto simbólico de suas obras, Parsifal e Lohengrin, que daremos continuidade a esse trabalho. Então vamos para frente. Mais profundo do que esses centros coroados e exaltados pelos próprios deuses,
e pelos seres celestes que eternamente honram as suas excelências, se encontra o mantenedor dos mundos, na forma de dragão celeste, o dragão das 1000 cabeças, das 700 escamas. Então aí está falando do próprio rei Melquisedeque, né? Falando dos mundos subterrâneos, etc., dando continuidade à palestra, o bate-papo da semana passada. Vamos aguardando o Vitor. O Vitor está chegando. Ele é o detentor das forças cósmicas, que torna possível a existência em nosso globo. Ele é o símbolo augusto e secreto desses reinos, de sua coroa refulgente luzes, né? Tão brilhantes e profundas, que ilumina os 7 reinos, as 7 cidades, que nós chamamos de as 7 cidades lagartinas, etc. Já falamos disso em outros bate-papos. Essas outras tradições, que se perdem em antigas civilizações, pouco conhecidas no Ocidente, não transpiraram senão na voz dos iniciados, senão no segredo de certas ordens do próprio mestre para o discípulo, de boca a ouvido, na boca que se fecha para não transmitir as coisas antes de chegarem os tempos. Quer dizer, não falar, não jogar pérola aos porcos, etc. E os tempos esperados já chegaram. Então, o que o mestre fala é que as pessoas devem, os discípulos, né, devem entrar em contato, entrando em contato com a ciência das idades, né? E eles elaboram, vamos dizer assim, eles metabolizam esse conhecimento e oferecem para o mundo, né? De acordo com o seu conhecimento, com as suas experiências, etc. Então, ele estuda, aprende e oferece para o mundo. Não no sentido de repetir aquilo que o mestre deixou, mas sim naquilo que foi elaborado por ele. Tá? Aí, vou dizer assim, haver um crescimento. Aliás, Elias, né, Enoque, foram arrebatados para o céu, segundo a tradição, num carro de fogo. Jesus ressuscita e sobe vivo aos céus. O mesmo acontecendo com a Virgem Maria. O próprio Buda vivo vai em corpo físico para o Nirvana. E infinitas outras citações e condições misteriosas e inexplicáveis começam a ter sentido. É esse sentido, é essa força de tradição e de fatos comprovados que levou o coronel Fawcett e seu filho a procurarem em terras do Brasil a cidade perdida. Então, lá, vocês vão ver, podem dar uma olhada lá no portal de Aquários, na página da Albiose, existe lá sobre cosmogênese e antropogênese. Então, lá na parte de antropogênese, ele fala sobre as raças, a formação das raças, coisa e tal, e já no final da raça lemuriana e da raça atlante, ele fala sobre essas cidades, né? As cidades dos telhados resplandecentes, coisa e tal, que eram cidades, vamos dizer assim, sagradas, que existiam naquela época. E hoje, nesse local, existem, vamos dizer assim, foram criadas, né, as cidades, as grandes cidades. Deixa eu ajeitar a luz aqui que caiu. Pronto, a luz caiu. Já voltou. Então, as grandes cidades, as grandes capitais do mundo, outrora, na época da Atlântida, eram cidades também. Então, ficou lá o egrégora daquele povo, daquela cidade, daquele local, e então, dali vai nascendo outras cidades, outras grandes metrópoles. Aí, aqui, está falando que o próprio Buda vivo vai em corpo vivo para o Nirvana, e infinitas outras situações e condições misteriosas e inexplicáveis começam a ter sentido. É esse sentido, é essa força de tradição e de fatos comprovados que levou o coronel Fawcett e seu filho a procurarem em terras do Brasil a cidade perdida, né? Porque uma das grandes cidades atlânticas ficava mais ou menos onde que está, mais ou menos próximo ao lugar que é Brasília hoje. Então não é à toa que existe aquela cidade ali, né? Uma das escolas esotéricas mais antigas do povo de Israel é constituída pela Merkabah. A Merkabah se desenvolve pelas narrações do primeiro capítulo do livro de Ezequiel. É, efetivamente, a primeira mística judia. Não trata de contemplação concentrada
sobre a verdadeira natureza de Deus, mas de sua aparição, então vamos ver onde que nós estamos, mas de sua aparição, sobre o trono, tal como é descrita pelo profeta Ezequiel. Então vamos ver mais um pouquinho à frente para... O vídeo estava sem sinal, não sei se conseguiu voltar. É o tema predileto, é o conhecimento dos mistérios do mundo do trono celeste. O trono de Deus representa para o místico judeu o mesmo que a esfera fulgurante da divindade cercada pelos eons, arcontes e dominações, significavam para os primitivos agnósticos e hermetistas. O trono de Deus ilustra todas as formas da criação e o fim da visão mística. Então, já mostrando aí, né, os mistérios celestes que eles procuravam resguardar, né, não jogar assim, não vulgarizar. Né? Hoje em dia a gente vê muitas coisas assim sendo vulgarizadas na internet, coisas assim reservadas das grandes escolas iniciáticas sendo vulgarizadas na internet. As pessoas às vezes não têm noção e ficam jogando coisa e tal. E aí o que acontece? Facilita também o trabalho dos nossos irmãozinhos da sombra, né, das sombras, né, e realizarem os seus trabalhos. Então vamos ver. O pouco que se conhece a respeito dos mistérios da visão mística do trono nos esclarece sobre as condições preparatórias. A viagem é precedida por prática ascética, cuja duração vai se estender de 12 a 49 dias. Então, a viagem do... Bem-vindo, Vitor, estamos aguardando você. Então, vamos nós. Durante esses dias de recolhimento, jejua e medita numa posição especial. A cabeça entre os joelhos, entoa hinos e canta textos conhecidos pela tradição. A continuação dos cânticos, todos em ritmos monótonos, produz em si mesmo ação e se manifesta, então, diante de seus olhos, 7 maravilhosos palácios. Então, é uma espécie de desdobramento que acontece, vamos dizer assim, né, uma conexão, e diante do discípulo se apresenta 7 palácios, etc., né, aonde ele vai se identificar com um deles. Vamos nós. Neste ponto, a alma do místico deve penetrar um a um desses palácios, para se assenhorear dos mistérios, dos segredos que escondem. A atitude recomendada é a atitude corporal de Elias, quando rezava no Monte Carmelo. Um ponto que deve ser frisado é que os antigos místicos empregavam de preferência a palavra descida e não a ascensão, como seria natural para exprimir a marcha pelos 7 céus. Então, quando se fala em 7 céus, dentro da teosofia, dentro da eubiose, se fala nos planos que ficam entre o mental concreto e o mental abstrato. Então, são 7 níveis entre um plano e outro. Aí, no caso específico do mental concreto, nós temos aí 4 planos e depois mais 3 superiores que estão ligados ao mental abstrato, ao corpo causal, etc. Então, na época não se podia falar disso, então dizia que era céu, são os céus. Então, aponta para o céu, fica parecendo que é lá para cima, coisa e tal, mas não é bem assim que a coisa funciona. Mas aí já existe uma permissão da grande fraternidade branca, das confrarias, né, esotéricas, etc., que se possa liberar algumas informações ou mais informações. Então, vamos nós. A pergunta: mas como podem viver seres no interior da Terra se ela está subordinada à pressão elevadíssima e a altíssimas temperaturas, sem falar na ausência de oxigênio e outras condições tão necessárias à nossa vida? Então, se responde: nada dessas coisas estão provadas e comprovadas. Não são comprovadas esse tipo de coisa. Então é muito comum, às vezes numa palestra, coisa e tal, as pessoas se levantarem e perguntarem sobre o mundo subterrâneo e como as pessoas podem viver lá sem ar, etc. Então aí está uma resposta, né? Falta comprovação disso aí. Os cálculos e os valores sobre o grau geotérmico
sobre a pressão no interior da Terra, etc. São meras hipóteses de nossa ciência oficial. O nosso conhecimento é ainda novo, como uma criança começa a engatear. O que a ciência não consegue descobrir e entender não significa que não exista. Todos os descobrimentos científicos, antes de serem comprovados, foram rotulados de absurdos e fanáticos, ridículos, etc. Então a ciência de hoje, vamos dizer assim, também passou por vários percalços, né? Os cientistas, etc., passaram por vários percalços até chegarem, né, ao invento, vamos dizer assim, a descoberta, né? Porque não inventa nada, mas sim a descoberta que eles se propõem. A verdadeira constituição da Terra é muito diferente. O nosso globo é um ser vivo, complexo e com consciência própria, aí chamado de um ser chamado de planetário. Há no seu interior verdadeiras cidades, grutas e galerias gigantescas com dezenas de quilômetros, onde a energia mineral, onde os princípios cósmicos que envolvem o mundo formam a atmosfera mística daquelas cidades. Então tem até pessoas que citam que nesses lugares se respira ozônio, etc., coisa e tal. Um dia vai se comprovar, vamos ver. Nessas cidades vivem seres, vegetais e animais que representam a fauna e a flora de cada época que se foi. Todo o passado da Terra lá se encontra representado nas 7 mansões do amanhecer. Aí as mansões dos Rosa Cruzes, etc. Do mesmo modo, o porvir, daí a sementeira, né, vamos dizer assim. Então a cidade de Agartha, né, vamos dizer assim, todo esse país, vamos dizer assim, né, essa região toda de Agartha, na realidade é uma sementeira, né, vamos dizer assim, e que expressa, vamos dizer assim, que vai gerar uma nova raça, etc. Vai por aí afora. A força da tradição dessa terra sagrada, da maior das verdades, se firmou na língua de muitos povos. A formação e a evolução desse símbolo, através das idades e períodos de cultura, permite descobrir a transição. Então já dizia na sua época Jung, né, Carl Gustav Jung, a transição desse primitivo significado de fenda da terra, interior da terra, mãe, com tesouro, felicidade, proteção, auxílio, etc., é notável, né? Então, é uma maneira de falar sem dizer o que era. Vai por aí. Há uma íntima relação de tesouro com grutas, cavernas, montanha, interior da Terra, e como queiram os alquimistas da Idade Média, que a Terra, no seu interior, é o laboratório do Espírito Santo. Aí, o laboratório, local onde se encontra a pedra filosofal. Daí a palavra vitriol. Vamos ver o que quer dizer. Irã, Cunaton, Christian Rosenkreuz, São Germano. Pouco importa o nome, pois que ele já veio e vós não o reconheceste. Quer dizer, ele já teve agora, né, vou dizer assim, no século passado, entre nós, e a grande massa humana não o reconheceu, mais uma vez. Mas em breve ele voltará à sua santa morada, para fazer jus à antiga palavra franco-maçônica chamada vitriol, composta de 7 letras, com a qual era formada a frase mais secreta que se conhece, verdadeira palavra de passe, cujo sentido real até hoje não foi decifrado por eles, senão por aqueles que têm o direito de penetrar no mais sublime de todos os tabernáculos. Então vamos ver como é que ele conclui esse raciocínio. Visita interiora, terra, edificando e venha homem lapidem. Né? Visita o interior da terra, mas retificando convenientemente as suas lápides. Etc. Tem outras interpretações também. Aurum nostrum non est aurum vulgus. O nosso ouro não é o ouro comum. Há uma forma de palavra de passe usada pelas grandes escolas iniciáticas da época. Desse modo, podemos formar a ideia de uma origem comum entre os vocábulos, ou seja, tesouro, poder, proteção,
mãe, riqueza, felicidade, herói, valente, auxílio, concavidade, interior da terra. Então, as várias maneiras, os vários dizeres, vamos dizer assim, as várias formas de falar sobre os mundos subterrâneos, os mundos superiores, etc. São expressões que se ligam através dos símbolos e das tradições místico-religiosas dos povos, com lugares santos, terras sagradas, através das montanhas, das grutas e cavernas. Isso aí tudo nós já falamos, já em outras palestras aí, né, durante o ano passado, coisa e tal. Uma delas é terras sagradas e tudo. Pode pegar lá, dar uma olhada, né, que vai encontrar bastante coisa, bastante informações. Vamos, pois, sintetizando, fixar essa ideia. Há na Terra regiões sagradas que se relacionam com montanhas, planaltos e mundos subterrâneos, né? São as cidades sagradas, as cidades dos telhados resplandecentes, etc. As montanhas ou planaltos são verdadeiros centros de onde se irradiam as civilizações, isto é, os grandes movimentos sociais. São os pontos de irradiação não apenas das raças conhecidas, mas também das principais espécies vegetais usadas pelos homens na sua subsistência. Vamos continuar, vamos concluir. Por exemplo, a meseta do Pamir, na Ásia, é o berço da raça ariana. Ora, os modernos pesquisadores ignoravam até há pouco tempo que o centro de dispersão do trigo está situado na região oriental. Vamos ver como é que ele conclui aqui. Desta sorte, vemos os ários, nos primórdios de sua história, descendo do Planalto para se espraiar pelos vales férteis de Saptasindova, a Índia, trazendo consigo um alimento básico, que era o trigo. Associa-se comumente ao vegetal, tão importante na economia dos povos, um animal que para eles é quase um totem. Vamos ver qual vai ser. Os ários com o trigo traziam o búfalo, os semitas com a tamareira e os camelos, e os povos de Anahuac, no México, ao milho, aliava ao coiote. Seria a parte negativa. Do lado desses alimentos básicos, trazem consigo um conhecimento, uma moral, um código, enfim, um conhecimento superior que, com o correr do tempo, né, com o passar do tempo, se estende por toda a Terra. E aí vai se popularizando. As grandes civilizações, os grandes movimentos sociais, têm origem nos altiplanos dos montes. Há centros orográficos que persistem na história de uns e na lenda para outros, como locais sagrados, onde os deuses se apresentavam para confiar aos caudilhos das raças grandes verdades que deveriam perpetuar-se em sua pureza no âmago das religiões, etc., dos povos, etc. Então, esse centro orográfico e tal, né, uma região, né, ligada à geografia, etc., e dali eles se manifestavam e davam os seus conhecimentos, passavam a sua nova tônica de evolução. Assim, na velha Índia, vemos o Monte Meru, onde falam os deuses pelos lábios dos Sadas e dos ascetas. Na Grécia, o Olimpo, mitologicamente, simbolizando também a mansão excelsa dos deuses. Esses altiplanos, por se ligarem às nascentes de poderosos rios, são considerados regiões favoráveis ao desenvolvimento de poderosas raças. E assim também, né? Vamos lá. Vamos andando. A história dos homens anda sempre ligada a certos planaltos e a determinados rios. Por exemplo, o Ganges, o Nilo, o Tigre, né? O Eufrates, o Rio Amazonas aqui no Brasil, Mississippi nos Estados Unidos, tiveram um papel importante na história da civilização humana. As cavernas, os hipogeus, as grutas subterrâneas, são também lugares que conduzem às cidades santas. Então, todos esses lugares estão ligados a um trabalho muito primoroso que nós chamamos o trabalho dos avatares. No Brasil, em Mato Grosso, também lá se ergue a majestosa Matatu Araracanga, nomes
que algumas tribos deram à montanha de onde escoavam as águas do rio das Araras. Os antigos textos orientais chamam-na de Ararat, né? E vai por aí. Como esses elementos e os encontrados no portal de Aquário, acreditamos ter dado uma ideia do simbolismo das terras sagradas. Montes Santos, quer dizer, Monte Salvar, Valhalla, etc., que o genial Wagner tão bem exprimiu em suas obras. Então, aí está o detalhe, né, vamos dizer assim, o complemento da palestra passada, e os senhores, ou seja, de modo geral, podem dar uma olhadinha no portal de Aquários e vão encontrar lá na matéria, no texto número 30, terras sagradas. E já no número 49, falando sobre os reinos subterrâneos e o rei do mundo, entre outras palestras, que vão completar esse trabalho aí. Vai dar, vamos dizer assim, uma ideia mais ampla, né? Aí vai falar sobre Pedra da Gávea e outros lugares, Pão de Açúcar e muitos outros lugares aqui no Brasil. Alguém gostaria de dizer alguma coisa para a gente aqui? Acrescentar alguma coisa para nós? Enquanto tomamos uma aguinha aqui? Então, estamos aguardando aqui alguém acrescente alguma coisa para a gente. Vamos lá. A iniciação do professor Henrique de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagógicos, mas também criaturas humildes, né? Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Lá no portal de Aquário, na seção cultural, a parte de livros, porque o sistema geográfico, vamos lá, não completou. Porque o sistema geográfico, vamos aguardando. Então lá Vitor, não chegou a palavra toda aqui não. Então, lá na parte da eubiose, né, vamos dizer assim, na parte cultural, na parte de livros, já vou falar. Também tem um livro chamado Terra Sagrada do Brasil, que está em capítulo, vocês podem dar download também. Vamos lá. Por que o sistema geográfico está no Brasil atualmente? Eita, Vitor! Pega na canela mesmo, né? Vitor não é fácil. Vamos lá. Existe uma coisa chamada onda de vida. Então, essa onda de vida, se você der uma olhadinha lá no portal de Aquário, na parte da eubiose, no que chama-se de cosmogênese e antropogênese, dá uma olhadinha, não só na cosmogênese, mas também na antropogênese, quer dizer, na formação do ser humano, na criação do ser humano. E lá ele vai mostrar, está apresentando, a formação das raças. Aí você vai ver, dê uma olhada com muita calma, com muito interesse, você vai ver que ela vem palmilhando o planeta. Aí chama-se de Ouroboros, né? A serpente mordendo a própria cauda. Então, um dia esteve, né, aqui no Brasil, também esteve aqui no Brasil. Da mesma forma que também teve em Norte América, né? Os toltecas e outras raças, né, vamos dizer assim, se formaram lá. E depois daí foram transferidas para o Oriente. E depois voltou, está voltando. Então, no caso aí, aquele lugar que ele falou ali, um sistema orográfico, quer dizer justamente esse sistema geográfico. A mesma coisa, só que tem um outro nome, né? Então, esse sistema geográfico é um local aonde que um ser de autarquia, como o rei Melquisedeque, se manifesta, dá a sua tônica, o seu trabalho, coisa e tal, né? Evoca a presença dos discípulos, daqueles que querem compor, que vão compor o seu povo, né? Vou dizer assim, e vão ser seus discípulos, e ali vai implantar um novo estado de consciência, né? Vai implantar um novo estado de consciência. Então, aqui no caso do Brasil, ficava entre Cuiabá e mais ou menos a cidade de Brasília. Então, aquela região toda ali fazia parte da quarta cidade Atlântica.
Da mesma forma que a quinta cidade era onde hoje é o Vaticano, etc. Então, esses locais já são, vamos dizer assim, já tem uma vibração muito forte desde a antiguidade. Então, eles aproveitam essas localizações, essas energias, para erigir uma nova cidade, criar um novo trabalho. E vai por ali. Então, no caso aí, não é uma coisa assim aleatória. Não, vamos colocar lá no Brasil, não é isso não. É porque aqui já esteve, né, vamos dizer assim, já foi feito um trabalho muito profundo, que foi já o começo de passar, né, vamos dizer assim, de criar ou de gerar o estado de consciência ligado ao mental no ser humano. Então, um dos primeiros trabalhos já foram aqui, naquela região toda de Mato Grosso e vai por aí afora. Era uma cidade interdita, vamos dizer assim, mas que algumas tribos do norte vieram atacaram essas cidades. Então, uma cidade ficava lá no Golfo do México e a outra cidade ficava naquela região de Mato Grosso. Então, os toltecas foram atacar lá, a cidade lá, que é dada como Xambala, etc., lá no Golfo do México, onde tem o tal do Triângulo das Bermudas hoje, e o outro povo, que era os turânios. Esses foram atacar justamente essa cidade dos telhados resplandecentes que ficava aqui no Brasil. Daí, então, houve uma transferência de valores lá para o Mar de Gobi. Na época era um mar, hoje em dia é o deserto. Né? Hoje em dia tem até extração de petróleo lá e tudo mais. Tem as torres lá e vai. Mas na época era um mar. E ali tinha uma ilha, chamada Ilha da Ponte, e que eles foram para lá. Mas o caso é que essas forças do mal também foram atrás deles também, e eles foram obrigados a subirem para o Himalaia e constituírem, então, os mundos subterrâneos ali, para se defenderem, né, se protegerem dessas forças do mal. Então, houve uma tragédia muito grande lá, onde está o Golfo do México hoje, né, aquela região toda ali, houve uma tragédia tremenda, né, tentando lá pegar os gêmeos espirituais da época, e aí esse pessoal foi transferido, né, para lá para o Tibete, entre aspas, vamos dizer assim. E assim vai, depois aí de lá, começou a vir a reencarnar esse pessoal pelo mundo afora, trazendo mais conhecimento, mais experiência, e vai por aí afora. E aí foi o caso, lá do início do nosso bate-papo de hoje, que foi se espalhando, né? Aí um levou o trigo, outro levou o touro, outro levou camelo, outro levou isso, outro levou aquilo, e foi espalhando pelo mundo afora, inventaram a roda, né, vamos dizer assim, descobriram a roda e tal, e assim foi. Né? E foi povoando e tudo mais. E aí os seres de autarquia, de acordo com os ciclos de evolução, vão se manifestando nesses locais e trazendo um novo estado de consciência para aquele povo. E o povo vai crescendo, vai crescendo. Aí altera DNA, altera tudo e vai crescendo. Tanto é que nós temos essas experiências lá no passado distante, lá da raça lemuriana. Se você der uma olhadinha lá na antropogênese, né, vamos dizer assim, lá no portal de Aquários, vocês vão dar uma olhadinha, você vê que tem todo um somatório. As hierarquias criadoras vêm compondo, né, tudo aquilo que os seres humanos têm hoje. Então, é um misto, o ser humano de hoje é um misto de homens e deuses, vamos dizer assim. Não sei se já deu para satisfazer, né, alguma coisa, mas aí vai o meu recado. Tomara que tenha atendido, né? Não, se quiser falar mais alguma coisa, pode dizer para a gente aí, né? Não se acanhe, pode falar, pode escrever para a gente. Dá uma olhadinha também lá no portal de Aquários, na página da Eubiose, que tem um livro chamado As Terras Sagradas do Brasil. Ele está em capítulo, você pode dar download nele e tal. Você vai ver que coisa interessante, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais jornalística, coisa e tal, então está aí. Existe pirâmide na Amazônia? Tudo indica que sim, viu, Vitor? Tudo indica que sim. Porque, como nós estamos falando,
já existia civilização no interior da Amazônia, naquela região toda amazônica de Mato Grosso, e vai por aí afora. Então existia várias tribos. Da mesma forma que quando o pessoal chegou lá em Machu Picchu, já encontrou o resto de civilização lá. Em 1912, se eu não me engano, coisa. Então, quando chegaram lá, aquilo já era ruínas. Quer dizer, são os restos dessas civilizações. Nós estamos comentando. É no caso dos Incas, dos Toltecas, dos Olmecas, e vai por aí afora. São várias civilizações, né? Tem um livro também, o Brasil Pré-Histórico, de Schopenhagen, né? Também falando sobre isso aí, um trabalho que ele fez muito profundo, e parece que foi no final do século retrasado. Também você pode encontrar também, para dar download, ele mostrando todo esse trabalho aí, quer dizer, não é novidade nenhuma, para quem já estuda, quem já vem estudando, pesquisando, coisa e tal. Inclusive, existe um documento, que eles dão o nome assim, o documento chamado-se 512, que vai encontrar na Biblioteca Nacional do Livro, lá no Rio de Janeiro, né? Na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. E ali mostra todos esses detalhes, né? Dessa civilização lá em Mato Grosso, etc. Onde que o coronel Fausto foi com o seu filho, e o que é dito na iniciação, que ele encontrou essa passagem, né, vou dizer, para o mundo subterrâneo, e que lá até então vivia muito bem lá com o seu filho. Seu filho foi fazer parte de um trabalho, né, de implantar um novo estado de consciência. Então, mais alguma coisa, Vitor? Pode falar. Moisés acho que não conseguiu, né? Acho que a rede dele caiu, né? Ele não conseguiu, senão ele também é terrível, ele também faz um monte de perguntas. Deixa eu ver, estou chamando aqui, ó. O pessoal às vezes não escreve aí, mas escreve aqui. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta. Não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Fica aí agora o importante, hein, Vitor? E os demais também. O importante é a pessoa se despojar e procurar, né, vasculhar, esgravatar, coisa e tal. E vai mantendo um cabedal de informações, de experiência, coisa e tal. Agora a vertente, né? A linha, vamos dizer assim, né? O sistema dorsal da coisa é dado pela escola iniciática. Porque pelo mundo, catar coisa pelo mundo, juntar, né? Experiências, conhecimentos, coisa e tal, revelações de jornaleiro, ou então de sebo, né? De lojas de livros usados, coisa e tal, não vai chegar lá grande coisa, não. É como se fosse um imenso quebra-cabeça, a pessoa vai montando as peças, coisa e tal. Aí um dia que ele bater numa escola iniciática, ele vai ter, então, a chave para juntar essas peças. Então, isso é a nossa sugestão. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagógicos, mas também criaturas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então está aí a iniciação do professor Guilherme de Souza, tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior. Obrigado. Então a iniciação do professor Guilherme de Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. O templo, aí vai um caso, aí Vitor também, aí tem um caso, né? Que falando sobre o que o templo, a igreja, do modo geral, né, que o pessoal pensa que vai lá, reza, vai embora, e que não é só isso, o templo não é lugar de religião, e sim de realização. É ali que há uma realização, né, onde você joga os seus sentimentos, vamos dizer assim, os mais nobres e puros possíveis, né, joga no quinto elemento, joga numa caixa. Então, a liberdade interior. Então, é o bial de acesso da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior.
Então é o trabalho, né? Vou dizer assim, a linha, né? Vou dizer assim, de trabalho do professor Guilherme Souza. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda tem um curso de correspondência, que aí é só escrever e o pessoal entra para fazer o seu cadastro, etc. E aí, estamos aí finalizando o nosso trabalho, estamos conectados, todos nós estamos conectados, Mecânica Quântica vem provando isso aí também, etc. Então, prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. E está aí o trabalho, né? Então, temos esses livros aqui também, e além desse também tem as Terras Sagradas do Brasil, que eu já comentei, que está lá no Portal de Aquário, na página da Eubiose. E aí, pessoal, um grande abraço para vocês, saúde e boa sorte, e assim nós damos por encerrado nosso trabalho de hoje. Um grande abraço, saúde e boa sorte.